Boa tarde, queridos amigos, irmãos e irmãs da nossa abençoada Casa do Caminho. Estamos felizes por estarmos aqui junto a vocês. Nesse momento, vamos iniciar a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, todo o amparo, todo fortalecimento para a nossa compreensão, para o nosso aproveitamento do estudo da tarde de hoje. Entretanto, antes de começarmos efetivamente o nosso estudo, gostaríamos de fazer um pedido a todos. Nós temos a nossa campanha de Natal, como todos os anos, todos o sabem. Apesar de tudo isso, esse ano está muito complicado e muito difícil por causa da pandemia. As pessoas estão com dificuldades, não apenas material, mas também as dificuldades de se locomoverem, a dificuldade de virem ao encontro para saber o que necessariamente temos. Então, que vocês possam nos ajudar, que vocês possam ajudar a Casa do Caminho, que todos possamos nos agregar para fazermos o máximo que for possível para a alegria das crianças, dos pré-jovens, das nossas assistidas, mas também para a nossa alegria, para estarmos com os nossos corações felizes e em paz. Agradecemos muito a ajuda de todos vocês. Bom, vamos então ao nosso estudo do Evangelho na tarde de hoje. O capítulo é o capítulo 7, cujo título é Sede Perfeitos. E o subtítulo, O Homem no Mundo. E o cardeal Morlot vem nos trazendo assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Então, o cardeal Morlot, ele vem nos chamando a atenção para a nossa postura, o nosso pensamento, o nosso sentimento, quando, no momento em que nós vamos buscar o amparo, buscar a orientação, buscar a ajuda de todos os bons espíritos que nos envolvem, que nos cercam e que buscam mesmo nos ajudar. Então, cardeal Morlot continua: não deixeis que nele, no nosso coração, se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Vamos imaginar que nós estamos fazendo uma prece, uma oração em nosso favor, em favor de qualquer pessoa que nos pediu ou que nós amamos. Então nós vamos orar o Pai Nosso, nós vamos fazer uma leitura, de um livro, enfim. Pedimos, buscamos o amparo de Jesus, de Deus nosso Pai. Agora vamos imaginar se junto a isso, apesar da nossa prece, nós começássemos a pensar besteiras, começássemos a pensar bobagem, começássemos a deixar o nosso pensamento sair dessa vibração, sair dessa zona de busca espiritual, de amparo, e começássemos a pensar em coisas que absolutamente não ajudariam. Pelo contrário, viriam a atrapalhar. É isso que o cardeal Morlot está dizendo para a gente, que nós elevemos o nosso espírito até aqueles a quem chamamos. Vamos pensar em Dr. Bezerra, vamos pensar em Dr. Herman, vamos pensar num espírito que é muito elevado também e que eu particularmente amo muito, Eurípides Barçanufo. Para que esses espíritos possam nos ouvir, para que esses espíritos possam direcionar-se para nós, para ouvir a nossa rogativa, justamente para verem o que eles podem
no que eles podem nos auxiliar, nos ajudar, nos orientar. Mas para isso é preciso que os nossos corações estejam ligados ao bem. É preciso que nós elevemos o nosso espírito àqueles a quem chamamos. Vai nos orientando o cardeal Morlot. E aí ele continua dizendo assim: elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de, encontrando em vós a disposição necessária, possam lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, é necessário que haja uma postura, um sentimento, um cuidado, um zelo nosso, para que possamos nos direcionar, para que possamos buscar o amparo, os recursos e o socorro de todos os bons espíritos que nos cercam? Claro que sim, com certeza que sim. E a partir da nossa postura, a partir da nossa apresentação mental, emocional e espiritual, esses amados mentores e guias e protetores, eles se debruçam amorosamente sobre nós. Sim, sobre nós, sobre todos nós. Porque nós somos filhos de Deus, assim como eles. E assim como eles, nós também somos merecedores desse auxílio. Entretanto, para que esse auxílio possa se materializar diante da nossa necessidade, faz-se preciso todo esse revestimento moral, todo esse comprometimento espiritual. Mas não só isso. O nosso desejo de crescermos, o nosso desejo de sermos melhores, o nosso desejo de alcançarmos a fonte do bem, o nosso desejo de nos purificarmos, apesar de ainda sermos uma fração de átomo. Não nos esqueçamos, somos filhos de Deus. Fomos criados pelo nosso Pai amantíssimo, assim como Jesus também foi criado. Teremos um destino maravilhoso, sublime, assim como nosso Mestre Jesus o tem, o possui. Então, nós precisamos aprender a colocarmos não apenas a nossa mente, não apenas as nossas palavras, mas a colocarmos integralmente o nosso coração para irmos ao encontro desses benfeitores espirituais. Desculpem se nós estamos repetindo algumas vezes, mas é que às vezes a repetição ela se faz necessária para a penetração, não apenas na nossa mente, mas nos nossos corações. Nesses momentos em que nós estamos debruçados sobre esse estudo, nesses momentos em que a pandemia nos afastou das questões materiais, do trabalho material e também espiritual nas nossas casas espíritas, nesse momento glorioso, nós temos que fortalecer, sim, essas ligações. Temos que ter a certeza de que Dr. Herman, Dr. Bezerra, Dr. Oswaldo Cruz, Aura Celeste, Sheila e todos esses bondosos guias que amparam e sustentam não apenas a nossa Casa do Caminho, mas a todas as casas espíritas sérias, comprometidas com o bem, com o amor, com a verdade. Sim, eles estão junto a nós, junto a todos aqueles que querem, que desejam e que estão buscando permanecer firmes,
permanecer de pé, permanecer olhando para o alto, buscando a Deus e a Jesus. Somos frágeis? Sim, somos frágeis. Vacilamos? Ainda vacilamos. A nossa fé ainda é claudicante. Mas sabemos que chegaremos à nossa destinação. E temos a certeza de que, para que isso aconteça, nós temos todo o amparo. Nós temos todos esses recursos espirituais, amorosos, enfim, todos esses recursos que o cardeal Morlot nos trouxe e que ele nos garantiu que nós, se fazendo aquilo que ele nos ajuda, nos orienta, nos ensina, sim, nós conseguiremos atrair as bênçãos, o amor, o amparo, a proteção e tudo mais que nós precisamos dos amigos espirituais. São tantos amigos espirituais, tão bondosos, tão amorosos, sabedores, repetimos, das nossas fraquezas e das nossas inferioridades, que não nos julgam. Pelo contrário, buscam fortalecer os nossos esforços, buscam nos sustentar nas horas de tristeza, de medo, nas horas em que a esperança parece querer claudicar. Esses bondosos amigos, esses bondosos guias estão sempre conosco, soprando nos nossos ouvidos que sim, que tudo vai passar, fortalecendo nas nossas almas que sim, nós venceremos toda essa dificuldade, venceremos a nós mesmos, não desanimaremos, não nos desanimemos. Nós alcançaremos tudo aquilo que se faz necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução, para fortalecermos a nossa fé e também para fortalecermos a nossa amada Casa do Caminho, que é o nosso refúgio, que é o nosso cadinho abençoado, que é aquele lugar que Jesus nos preparou, que Jesus construiu amorosamente para que aprendamos a nos ligarmos ao Pai, a Deus. É uma felicidade muito grande, queridos irmãos, nós estarmos reunidos, mesmo dessa maneira, não importa. Um dia nós estaremos no mundo espiritual. Todos nós desencarnaremos, mesmo aqueles que têm muito medo. E a nossa ligação será virtualmente essa. Só que, ao invés de instrumentos, a nossa ligação se dará pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Nós nos comunicaremos uns com os outros, na certeza plena de que estaremos juntos e que nos ouviremos. Não tenhamos dúvida disso. E também de que um dia nos reuniremos, todos, junto à seara do nosso Divino Mestre, amparados e sustentados pelas bênçãos do nosso Divino Pai, nosso Deus. Assim, meus irmãos, então, nosso Cardeal Morlot,
ele traz duas coisas muito importantes que nós devemos fixar. Primeiro, ele traz aqui na página 466 que a perfeição, repetindo, está toda inteira, como disse Jesus, na prática da caridade absoluta. E que os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. Que o homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra oportunidade para praticá-la. Portanto, aquele que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo em quem pensar, a não ser em si, a sua vida é a de um egoísta. Então, é importante que nós venhamos a rever de novo essa lição, principalmente nas situações atuais que nós estamos convivendo na vida aqui na Terra. Sem buscarmos ser rudes ou julgadores, em verdade, a situação de uma boa parte da humanidade está sendo exatamente essa: o egoísmo, a indiferença, até mesmo para com os inocentes, as crianças, os idosos, enfim. E se nós quisermos ser felizes, nós precisamos voltar o nosso olhar para todos esses nossos irmãos, para todas essas criaturas que nos olham e que buscam a esmola de um afago, de uma palavra amiga, de um alento para as nossas dores, porque isso é dever nosso. Nós, que nos consideramos cristãos, nós estamos sempre buscando ao Pai, pedindo socorro, pedindo, enfim, todas as coisas. E temos que lembrar que o Pai também precisa de nós. Deus precisa de nós e espera que nós voltemos os nossos olhos e os nossos corações para todos aqueles que estão passando por dificuldade, por necessidade. Às vezes não são nem necessidades materiais, mas é a necessidade de uma palavra amiga, é a necessidade de um acalanto, é a necessidade do bem. Que nós não esqueçamos disso, para que possamos ser felizes, segundo a palavra e ajuda do nosso Cardeal Morlot. Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos refletir bastante em toda essa lição tão intensa, que nós possamos cada vez mais direcionar os nossos corações e as nossas preces para todos aqueles que necessitam e rogarmos ao nosso Pai, mais uma vez repetimos, em favor de todas as criaturas. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus.